Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Pedro Thies, já da casa aqui, né, nos nossos podcasts mais longos, juntamente com o Ian. Ele que cuida, ele cuida da gestão da Casa Gama. Eu vou abrir um espaço para ele falar aí um pouquinho sobre a estratégia. E o tema de hoje são investimentos, estruturas internacionais. Por que você deve ter no seu portfólio? Ah, fiquei com medo do que aconteceu esse ano, né? O mercado lá fora caiu. Pera lá, vamos entender por que é importante você ainda ter investimentos internacionais. Na verdade, agora mais do que nunca, né? Ter essa diversificação aí no seu portfólio. Mas antes de mais nada, você que tá nos ouvindo agora, clique nos sininhos ali de notificação para receber as notificações dos nossos próximos episódios ali no Spotify. Se estiver nos vendo a partir do YouTube, já dê seu like, clique nos sininhos também para receber as notificações. Se não for cadastrado no canal, já se cadastre no canal. Iniciando, Ian, prazerzão ter você aqui. Queria que você falasse brevemente o que é a estrutura Gama, a revolução que vocês fizeram, e players que nem investidores internacionais muitas vezes tinham acesso, chegou aí com uma certa facilidade aí para os brasileiros, né? Bom, obrigado, Felipe, Pedro, um prazer estar aqui para falar desse assunto que é realmente o foco da nossa gestora, né? A Gama, como você falou, nasceu justamente dessa proposta de internacionalizar os investimentos dos brasileiros, né? A gente, você teve uma revolução recente no mercado de capitais que foi, chamo de a 1.0, foram vocês que fizeram, basicamente abrindo, democratizando grande parte de produtos de investimento com uma proposta de valor muito melhor do que era oferecido no passado. E a gente percebeu que, olha, o passo seguinte é você ampliar a gama de investimentos possíveis, trazendo os grandes gestores internacionais para melhorar a composição do portfólio das pessoas, né? A gente teve uma vantagem nesse caminho, porque a nossa controladora HMC é um placement agent que já fazia esse trabalho, mas era um trabalho muito restrito àquela turma que a gente chama de ultra high net worth, que era quem primeiro tinha acesso, porque era preciso ter o capital no exterior, e depois que tinha aquela camada de educação, né, para entender o que são esses produtos e para entender a importância de ter esse tipo de investimento no seu portfólio. Eu normalmente digo que o trabalho de vocês, a revolução, foi baseada em dois pilares. Um é o modelo de negócio, é o acesso, é você efetivamente tornar disponível esse tipo de produto. E o outro, tão importante quanto, é a camada de educação, que não adiantaria você dar acesso sem as pessoas entenderem mais o que é isso, o que é aquilo. Então essas duas coisas juntas foram muito poderosas e cada vez mais está muito claro, está muito clara a importância da diversificação internacional, né? Quando você pensa do ponto de vista de um alocador, o seu insumo são pontos ao longo daquela curva de risco-retorno e correlação. Quando você pensa no mercado brasileiro, sinceramente, você tem uma oferta muito restrita. Você tem ali uma bolsa, quando você pensa a nível mundial, muito pequena em relação à participação de market cap, de setores, de liquidez. Você tem aí umas 100 ações investíveis a partir de um determinado tamanho. Você não tem exposição basicamente a nada que está na fronteira do desenvolvimento econômico, parte de tecnologia, de VC, de energia renovável. Tem alguns players, mas quando você compara isso com a oferta, as possibilidades de geração de retorno no mundo é realmente muito pequeno. Depois você tem um ambiente de renda fixa, você tem ali uns pós-fixados, inflação, alguma coisa, um mercado ainda nascente de FIIs, alguma coisa, e acabou. Então, quando você monta um portfólio que você tem que diversificar, né? O mote da nossa empresa é que diversificação é o único almoço de graça, né? Aquela expressão do The Only Free Lunch, lá do Prêmio Nobel. E a nossa ideia é oferecer centenas de pontos ao longo dessa curva para melhorar a eficiência. A gente faz isso trazendo os maiores gestores do mundo, os gestores mais consagrados, porque a gente acha que além da exposição a esses betas, o ideal é que você ainda agregue alfa, né? Então, você traz um Howard Marks, o Rei Dalio, agora KKR, Man Group. Então, basicamente é isso que a gente tenta fazer. E a Gama, né? Ela é uma gestora, né? O brasileiro tem restrições por regulamentação de investir lá fora. Como é que vocês dão esse acesso, né? O que é a estrutura que o investidor vai entrar na Gama, mas, não, é o fundo da Oaktree que ele está investindo na essência. Como é que funciona a estrutura
para ficar para o nosso investidor aqui entender como é que são os meios até chegar de fato no fundo lá fora. Tá bom, então quando a gente vai atrás de um mandato desse tipo, a pergunta é muito boa porque realmente gera muita confusão. Quando a gente fecha um mandato desse tipo, por exemplo, a Oak, que você mencionou, a gente tem a fase pré-operacional, que é a fase de você estruturar o produto da melhor forma possível. O nosso objetivo na fase de estruturação é que você fique com um produto no mercado local que seja exatamente igual à performance da estratégia no exterior, com mais a eventual camada de custos, seja nossa, seja da plataforma, seja do agente autônomo, esse tipo de coisa. A forma que a gente faz é que nós investimos numa share class, que é como se chamam lá as cotas dos fundos lá, e o nosso fundo é 100% um feeder. Então, quer dizer, quando eu falo da estruturação, é como você casa as datas de cotização, como você torna o hedge o mais eficiente possível. Porque, por exemplo, se você fizer a remessa do câmbio aqui 1 hora e ele vender o NDF, que é a contraparte disso, em outra, você tem um descasamento que sugere tracking error. Então, tudo isso é acertado na fase de estruturação para que o investidor fique exatamente com a performance do fundo lá fora. Então, são fundos, basicamente, que a gente compra essa share class lá, que normalmente não tem acesso direto. A gente normalmente investe na classe institucional lá fora, que é a mais barata, e é efetivamente uma estratégia que replica espelho. Não é, como algumas pessoas às vezes imaginam, que a gente receba ordens e que nós ficamos operando aqui. Ele manda, compra esse bond. Não é isso. A gente pega o dinheiro, nosso fundo é um fundo 100% que vai ter as cotas da estratégia lá fora e alguma coisinha de caixa por conta de custo, esse tipo de coisa. E até por isso que tu tem ali prazos de cotização 1 dia e liquidação em 3 ou 4, né? Porque você tem que mandar remessa. Não, e é tudo casado com lá fora. Ou seja, é interessante isso porque aqui no Brasil parece meio inconcebível, mas lá fora você investe num fundo, cotiza, você só paga alguns dias depois. Então, quer dizer, a gente tem algumas flexibilidades. Agora, quando a gente recebe, isso também é verdade. Normalmente você recebe resgate aqui de fundos que não sejam de bolsa no dia seguinte, muitas vezes até no D0. Lá tem fundos que pagam em D5, tem alguns que pagam só uma vez no mês. Então, na fase de estruturação, a gente casa isso certinho justamente para no fim do ano a gente pegar a performance do fundo lá fora, pegar do nosso e a única diferença ser a camada de custos. Ian, me diz uma coisa, vocês hoje têm no portfólio nomes de gestores muito renomados, como Ray Dalio, Howard Marks, né? São gestores que há muitos anos, né, já fazem diferença aí no mercado internacional e bem reconhecidos, e de cerca de 2, 3 anos para cá, eles começaram a ficar bem conhecidos aqui no Brasil, né, e aos poucos o investidor brasileiro começou a se familiarizar um pouco mais com esses nomes, identificando que eles de fato são referências aí no processo de alocação, né? Como é que é trabalhar com esse tipo de estrutura, com esses nomes ali dentro da gama? Realmente é muito gratificante, muito interessante. Uma dos fundamentos, né, do nosso trabalho é justamente pulverizar a informação que essa turma disponibiliza para a gente. Óbvio que tem seus limites lá de propriedade intelectual, mas dentro do que é possível fazer, isso é um foco nosso, pessoal de conteúdo, é o maior headcount da empresa. Por incrível que pareça, assim, uma gestora, a gente tem lá 4 ou 5 pessoas responsáveis por isso, porque, de novo, é uma coisa na fronteira, né? Como a gente falou, você teve o primeiro movimento de democratização dos investimentos tradicionais no Brasil, depois investimentos, não dá para chamar ainda de alternativos, mas que até então não eram muito conhecidos aí do investidor típico brasileiro, agora o internacional. Então você tem que acompanhar esse trabalho de acesso com um trabalho muito forte de conteúdo. Então é por isso que a gente organiza eventos com a turma da Bridgewater, traz o Howard Marks aqui no Brasil para eventos não só para a turma dos Family Office, mas também para a turma dos assessores, material da Man Group, que também são caras super sofisticados, Acadian, Lord Abbott, que é um fundo que a gente acabou de lançar. Então, quer dizer, o trabalho é realmente cada vez mais criar isso que se chama de awareness, né? Que as pessoas, como você falou, se familiarizem com esse tipo de conteúdo e entendam porque essa turma é referência por algum motivo, né? A gente, nesse trabalho de originação desses deals e de manutenção, a gente está sempre visitando, ficamos lá
uma semana lá na Bridgewater, lá naquele escritório emblemático, lá aquela casinha, conhecendo o processo de investimento. Então, isso nos dá muito conforto. Quando você vê o tipo de trabalho, a qualidade do capital humano, cada empresa dessa tem 1.000 pessoas fazendo conta, trabalhando, melhorando eficiência, execução, esse tipo de coisa. Então, é um prazer e nosso objetivo é trazer cada vez mais gente desse tipo aí, não só como produto, mas também como ambiente, né? Como conteúdo, para melhorar a percepção das pessoas sobre o investimento no exterior. Aproveitando então o gancho, né, que você comentou que trazendo sempre ideias novas, né, trazendo teses diferentes para o investidor brasileiro, como é que está essa demanda? Né? O que vocês estão percebendo hoje que o brasileiro ele está buscando lá fora que ele não tem aqui? Né? Como é que está sendo o fluxo do capital brasileiro? A gente acompanha muito na SVN, principalmente, né, o fluxo do gringo para o Brasil. Mas a gente olha pouco o inverso, né? Como é que o brasileiro está investindo lá fora. E a gente vê que é fundamental você ter essa diversificação, né? Então, lá da Gama, né? O que vocês estão enxergando ali que são os tipos de mandato que mais tem atraído o investidor brasileiro e o porquê disso, né? Tá. Eu acho que essa pergunta ela merece um certo recap aí do que foi 2022, porque ele acabou impactando bastante essas preferências, né? Então, como você falou, a gente tem esses produtos aí muito consagrados, All Weather, assim, quando você comentou do acesso, eu acabei esquecendo de comentar, mas é interessante que você disse que nem no exterior as pessoas às vezes têm acesso a esse tipo de produto que a gente está conseguindo trazer para cá. O investimento mínimo do All Weather, não Sustainability, mas o All Weather que está para profissional na plataforma, é $300 milhões. Então, quer dizer, é realmente bastante restritivo, assim, não tem investidores diretos na América Latina. Então, isso é uma parte importante, né, do que a gente consegue fazer aqui. Sobre a sua pergunta de preferências de investimento corrente, né, é muito relevante a gente lembrar o que foi 2022, né? Porque, quer dizer, ao longo desses últimos... Eu estou no mercado desde 95. A gente viu várias idas e vindas, algumas muito... agudas, principalmente locais aqui no Brasil, né? A primeira eleição do Lula, a max valorização cambial, esse tipo de coisa. Mas eu acho que do ponto de vista global, não só eu, como você vai ter dificuldade em achar gente que efetivamente já trabalhava no mercado e que viveu um ambiente como a gente está vivendo, e principalmente um ano como 2022. A gente podia ficar aqui horas discutindo as particularidades, mas eu vou destacar só uma coisa, que foi uma correlação muito grande e positiva entre ativos de risco e treasuries, né? E os bonds do Tesouro Americano, que é uma coisa, quer dizer, que a gente não via há muito tempo. Lembrando, você falou que outro dia vocês ficaram aqui discutindo Bretton Woods e tal. Acho que voltando um pouco mais na história, é interessante porque 2022 foi uma espécie de uma ruptura de um movimento estrutural de queda de inflação e queda de juros. Óbvio que não é monotônico, mas que a tendência é clara nesse sentido de 40 anos. Então, quer dizer, é um ano muito específico. A Man, que é um gestor nosso, é o maior hedge fund da Europa, uma turma muito focada em pesquisa quantitativa, eles são envolvidos no Instituto de Pesquisa Quantitativa de Oxford, então a turma que com dado, eles realmente são muito sofisticados, eles fizeram a conta e mostraram que, olha, primeiros trimestres de 2022 foram o segundo pior para aquele chamado portfólio clássico, né? Aquela combinação de equities e bonds que supõe que a correlação negativa entre eles de alguma forma cria um efeito ali que offset as perdas de um com ganho nos outros, foi o segundo pior em mais de 200 anos. Eu até brinquei lá, mas 200 anos não tinha nem... Tinha lá um bonde da Companhia das Índias, um negócio desse. Então, quer dizer, é um ano... a Bridgewater fez um estudo que mostrou que se você construísse um índice de preço de bonds global, como você conseguir sintetizar, olha, um índice que tem um peso para o Treasury americano, Treasury foi não só o pior movimento da história, como 2 vezes pior que o segundo pior. Então, quer dizer, foi um ano muito específico. Então, estou dizendo isso para falar o seguinte, toda estratégia de beta apanhou muito em 2022. Seja de equity, seja de risk parity, seja de portfólio clássico, qualquer coisa vai ter apanhado muito, porque é impossível, por mais que você tenha gerado algum alfa relativo ao seu benchmark, o nominal foi muito ruim. Então, o mercado de investimentos no exterior, você teve um movimento inicial que foi muito voltado para equities, né, que era uma coisa mais simples
das pessoas venderem ação MSCI, ação global, S&P, esse tipo de coisa. Então machucou muito a performance nominal, principalmente no ano que até muito pouco tempo atrás você estava com um descolamento grande do retorno dos ativos no Brasil com os ativos globais, né? Quer dizer, você tinha a bolsa subindo e o S&P caindo quase 30%. Agora está perto de 20%, mas o Nasdaq caindo 30%. As criptomoedas que também foram meio associadas ao investimento mais global, a uma espécie de alternativa aos investimentos tradicionais, também sendo massacrado. Então, o mercado como um todo, ele encolheu esse ano. A gente não está nem um pouco preocupado com isso, porque acha que, olha, quando você pega o tamanho do investimento internacional da base no Brasil, é talvez a dimensão que o universo brasileiro é mais descolado das médias globais. Esse número oscila entre 1% e 2%. O segundo pior país do mundo, esse número é 10%. Então, quer dizer, a gente tem aí uma avenida para crescer, principalmente sendo um país emergente, né? Agora, desculpa, eu divaguei um pouco, mas voltando para a sua pergunta, porque eu acho que é importante, porque, olha, a turma se machucou esse ano. E para frente, você tem um cenário extremamente desafiador ainda. Então, quer dizer, a gente lá na Gama, a gente sempre evita, e é um questionamento típico e faz sentido, as pessoas sempre pedem previsões, né, outlooks, né? E tal. Inclusive, eu até recomendo ler os últimos textos lá do Howard Marks, que estão lá na nossa página, que ele bate nisso, assim, mas bate mesmo com força. E o que a gente fala é o seguinte, olha, você tem que procurar classes de ativos descorrelacionadas, gestores de capacidade de geração de alfa e construir um portfólio adequado à sua realidade de tolerância a risco. No momento, o que a gente está vendo como realmente... E aí, de novo, né, isso que você perguntou, como é que é conviver com esses caras, a gente tem um privilégio muito grande de ter acesso a uma quantidade de research que ninguém tem. Então, por exemplo, eu recebo as dailies, eu participo dos calls, dos conferences com a Bridgewater, com a Oaktree, com a Man, com a Acadian, agora com a KKR. Então, quer dizer, é muita informação. E aí a gente vai, de certa forma, escolhendo e direcionando aquelas coisas que a gente acha mais interessantes e também formando a nossa opinião com base em tudo que a gente vê e mais o que essa turma fala. E há uma visão meio consensual que de todas essas classes de ativos, e aí já relacionando com o que a gente percebe da demanda dos investidores brasileiros, a grande oportunidade que a gente está realmente mirando a turma de distribuição é a renda fixa global. Porque você teve coisas específicas esse ano que aconteceram, coisas técnicas em relação a fluxo de fundos, esse tipo de coisa que geraram o que parece ser uma oportunidade daquelas... O pessoal comenta, once in a lifetime, aquelas coisas que você ter principalmente no mercado de high yields, americanos, mas também globais, uma situação em que... E aí a gente tem que se alongar um pouco, porque basicamente é o seguinte, olha, tem muita coisa já priced, né, já precificada de ruim, você teve um efeito de fluxo muito grande, e aí voltando àquele caso da correlação esquisita, né, pelo menos para o nosso universo aí de trabalho profissional, você teve uma coisa muito particular esse ano que também afetou esse universo de títulos corporativos, que é o seguinte, quando você está entrando num ambiente, e que foi o que aconteceu ao longo aí das últimas décadas, de provável recessão, em que a preocupação do mercado é com recessão, onde você tem abertura de spreads, né, porque vamos pensar, você vai ter uma deterioração econômica, provavelmente você vai piorar aí a solvência, a qualidade das empresas, você provavelmente vai aumentar default, os spreads sobem. Só que isso normalmente vinha acompanhado de uma antecipação da reação dos policymakers, dos bancos centrais, então a curva normalmente estaria inclinada que offsetaria um pedaço do movimento dos spreads. Esse ano aconteceu o contrário. Esse ano você teve um movimento dramático de alta de juros, muito rápido, ao mesmo tempo que você está com uma preocupação. Por quê? Porque essa é uma crise com uma preocupação diferente, que é a preocupação com inflação. Então você teve um impacto de preço nos ativos corporativos, as pessoas às vezes... E aí, assim, a gente não gosta de falar sobre o futuro. O que a gente faz é ver em termos históricos o que as dimensões de preço atuais estão dizendo. Então você pega, por exemplo, alguns dados, o índice que a gente monitora, meio a média de preço dos ativos high yields está ali entre 80 e 85, 83 estava essa semana. Todas as vezes que o preço esteve nesse range no passado, você tem uma distribuição de retornos para frente extremamente positiva.
a média é 12 meses, 12%, 24 meses, 20 e tanto, e 36 meses, 40%, alguma coisa desse tipo. Eu tenho todos esses números, são materiais que a gente põe. E aí você vai complementando a análise. Mas quando tem de excesso de spread, por exemplo, se você pegar o pior pico de inadimplência, né? A gente vem de uma inadimplência histórica baixíssima, né, nesse ambiente, por razões óbvias, você tinha uma liquidez infinita, então as empresas conseguiam se refinanciar, mas ainda assim, o que está esperado é que volte lá para 4,5, alguma coisa desse tipo, que é um pouco mais alto que a média histórica. Se chegar no pico da Covid ou da Great Financial Crisis, você ainda tem excesso de spread dados os preços. Quanto de alta de juros precisa ter para você perder o carrego de um ano? Já é um número assim, 300 basis points. Então, quer dizer, você tem uma série de dimensões que você compara com a história e parece realmente oferecer. Fora que, quando você olha aí, parte mais técnica, olha, será? Aí essa turma vem aí com essa qualidade de análise. Não, olha, além disso, eu acho que, na verdade, os defaults vão ser mais baixos do que picos históricos. Por quê? Menos alavancados também, né? As empresas estão muito menos alavancadas, as empresas alongaram, então você não tem maturity wall. Menos de 20% do outstanding dívida vence até 2024. Então, quer dizer, você vai compondo a história e vê que, olha, tem que acontecer muita coisa muito ruim para esse retorno prospectivo para frente não ser muito bom. E isso é a opinião da Oaktree, que a gente tem fundo, é a opinião da Man, que a gente tem fundo de high yield, a gente tem fundo de convertible debts, que aí é uma coisa um pouco diferente. Mas assim, resumindo esse assunto, olha, você está com um preço ali perto de 80. Esse troço você tem para ganhar a convergência para o par, né, que é 100. Então tem aí um catch-up grande. O que você pode perder é disso até a média do recovery, né? O que subir de inadimplência, menos o que lá no estado, isso é uma coisa que para a gente é menos comum, né? Porque as pessoas nem pensam em recovery. Quando dá default e você entra aí numa briga infinita. Mas lá não, esse número na média mais ou menos perde 40%. Então você começa a chegar perto da sua margem de segurança. Então fica uma proposta de valor muito positiva para esses produtos de renda fixa. Então nosso drive aí depois desse desvio grande é que, olha, uma asset class que a gente está muito confiante, muito confortável em recomendar e que a gente já tem visto um aumento de demanda que normalmente começa dos investidores mais sofisticados, institucionais, e depois se espalha para a turma do retail, nessa parte de renda fixa internacional, principalmente porque quando você... ainda que a pessoa ainda não tenha esse conceito de separar uma parte do capital e desconsiderar reais, pensar, não, isso é dólar, eu não quero saber quanto é CDI, mesmo nos produtos redeados, dado o carry do real contra as moedas fortes, esses produtos, por exemplo, o fundo da Oaktree, o Global Credit, está com um carrego de quase 18% nominal em reais. Com tudo isso que a gente falou e com toda essa convexidade positiva, né? Porque é muito diferente a pessoa olhar e falar quanto está pagando, qual é o yield médio do ambiente high yield, é 8,5%. Mas isso é muito diferente ser 8,5% quando o preço é 100, que você não tem nenhuma convexidade, olha, mas você vai ganhar 100, do que ser 8,5% quando o preço é 80. Porque você tem toda essa simetria da convergência ao par. Quer dizer, aquela realidade que a gente comentou, como uma parte grande desses ativos foi emitido com um cupom mais baixo, o fato do Treasury ter subido e o cupom ter aberto, jogou, e o spread ter aberto, jogou os preços para níveis, o percentil perde 10%. Ou seja, quando você vê nessa história toda, a gente tem dado desde 90, eu acho que é quando começou a série desse tipo de ativo, você pega lá, o spread, qual é o percentil? Você fala, como se compara esse spread atual com a média histórica? Aí está ali perto dos 70%, não é nada de absurdo, dado que a gente espera um cenário econômico relativamente difícil. Qual é o de yield? Aí já é um pouco melhor. Agora, qual é o de preço? Por conta dessa coincidência rara de você ter destruição de valor em ativos de risco com o Treasury subindo. Perde 10%. Ou seja, só em 10% da amostra da história você teve preços nesse range. Ô Ian, aproveitando esse tema, né? Realmente, até muita gente brincando, né? Os analistas, o pessoal tentando precificar algo que nunca viveram, né? 40, 45 anos que não acontecia algo
próximo, né? Mais ou menos próximo do que aconteceu, essa questão de correlação. Isso traz um recado importante também para o investidor, né? Não são só flores, né? Quando a gente olha para curto prazo, né? E alinhar a expectativa de investimento também internacional é muito importante, porque aqui no Brasil a gente tem a formulinha do CDI. E esse CDI aí, a gente sabe que não é uma fórmula muito utilizada por principalmente países desenvolvidos, aqueles juros pós-fixados. Grande parte da estrutura está no risco. Se quiser, você vai assumir o risco comprando o papel ali, né? Quando o investidor brasileiro ele acessa esse tipo de estrutura, que horizonte ele tem que pensar para falar, opa, para eu conseguir um retorno adequado diante do risco que eu estou assumindo, entendendo, né, que a diversificação também vai funcionar a seu favor, não é para pegar 100% do patrimônio e colocar lá fora, principalmente se você mora no Brasil, se você vive no Brasil, compra com reais, né? Mas o que seria adequado a gente trazer de expectativa para esse investidor a ponto dele não achar que o ano de 2021 é o ano que vai trazer aquela recorrência de resultado, que foi um ano muito bom para ativos internacionais, né? Fundos internacionais, e se preparar para o que a gente considera importante na diversificação de portfólio, né? Que é a internacionalização do recurso, né? Bom, perfeito, você está coberto de razão. Eu acho que uma coisa importante é que quando você monta esse tipo de coisa, você tem, obviamente, um retorno meio alvo, né, nessas estratégias, mas o mais importante é você se preocupar com o risco. Quer dizer, construir esse tipo de fundamento meio ao contrário. Como você tem uma infinidade de tipos de ativos, você tem também uma infinidade de perspectivas para essa sua pergunta. Você tem desde do ativo, sei lá, talvez a oferta, a estratégia com menos vol, né? Assim, que na verdade até o Howard Marks ia puxar meu pé, que é atrelar a volatilidade com risco diretamente, mas assim, é uma das medidas, talvez a única medida quantificável que a gente tem, então vamos usar ela, é um produto de renda fixa que ele mira alguma coisa como 6%. Então é óbvio que esse produto ele vai ter um range de volatilidade de desvio muito menor do que um fundo de global equities, que a gente também tem, um fundo de sustentabilidade ou um fundo risk parity, que no fundo busca, dependendo da alavancagem, dá 8% ao ano, dá 12% ao ano, com alguma volatilidade. Então, cada produto tem essas dimensões e é fundamental que o investidor entenda o que está fazendo e que tenha o tamanho da alocação compatível com a tolerância a risco dele. Não adianta, que eu acho que aconteceu no início desse movimento de internacionalização, vamos comprar um pedaço grande de S&P em dólar. Aí tem uma volatilidade em reais de 50%. Aí apavora. Então, quer dizer, é bom que as pessoas entendam muito bem isso na hora de construir o portfólio. As vantagens dessa diversificação são que, olha, primeiro, você vai ter acesso a vetores de resultado e de crescimento que você não tem. Então, quer dizer, já contribui. E outro é a história da correlação, que tem aquele gráfico famoso que o Ray Dalio usa muito, que para cada ativo descorrelacionado que você vai adicionando, você vai melhorando seu Sharpe. Isso é matemática, é uma das poucas coisas que a gente pode afirmar com certeza. Então, você pode estar super concentrado, exposto ao risco país, que no fundo gera uma correlação grande com tudo no Brasil, e com fontes, né, vetores, streams de retorno positivo limitados. Você pode ir atrás de tudo que tem no mundo para construir esse portfólio mais eficiente. Tenho dois pontos aqui que acho que o nosso ouvinte deve estar pensando, né? Primeiro, por que eu vou investir em um negócio que paga 6% se eu tenho CDI a 14%, quase? À primeira vista, né, fica meio... Olhando só o número frio ali, né, do percentual, você vai ser induzido a alocar tudo no CDI, né? Porque, vou garantir que 14% risco soberano e não alocar em 6%. Só que tem uma pequena variável ali que muda toda a discussão. Você tem 6% em dólar ou 14% aproximadamente em real, né? Como é que você traz esse ponto para o nosso investidor aqui, que ele está buscando essa diversificação internacional, ele vai bater nesse percentual, nessa remuneração que, à primeira vista, parece ser menos atrativa do que você investir
em real a 14%? Tá, isso é uma dúvida recorrente e é sempre muito bom explicar. Primeira camada é que é muito difícil que esses investimentos, mesmo que você estivesse falando da mesma moeda, sejam exatamente comparáveis, né? Você tem provavelmente uma empresa lá fora que está exposta à economia americana, com riscos totalmente diferentes do que você está aqui. Lembrando, né? Tem um dos vieses comportamentais mais clássicos, né, e mais perversos, que é o viés de recência, né? Eu nem sei se a tradução seria essa, mas é o fato de você tomar o passado recente e projetar isso para o resto da vida. Turma da Argentina, da Venezuela, da Rússia, da Turquia, tiveram essas surpresas. Longe de mim querer esperar qualquer coisa desse tipo, não acho que a gente está nesse caminho, independente do cenário eleitoral, mas isso é um viés que você tem que tentar se proteger para o bem da sua aposentadoria. Mas primeiro ponto é esse, que olha, é muito difícil você comparar o ativo em si. E depois a questão da moeda aí é totalmente laranja com banana, porque você realmente tem um retorno de uma moeda forte contra o retorno em reais. Uma forma melhor de você comparar é você comparar o produto redeado, porque uma parte dessa diferença ela é quantificada no mercado, que é justamente o carrego que você tem ao fazer um hedge cambial de dólares para reais. Então, por exemplo, esse produto da Oaktree, o carrego médio da carteira lá fora é mais ou menos 8,5%, 9,5%, e aqui no Brasil está 17,5% quando você incorpora esse ganho com hedge cambial, que basicamente é o seguinte, você tem a estratégia lá fora em dólares, e aí é como se, sei lá, de uma forma muito simplificada, tá? Você todo mês vende o dólar futuro, e o dólar futuro está um pouquinho acima do dólar à vista, então você captura esse carrego. E aí no fim do ano isso aí dá essa diferença, quer dizer, anualizado dá essa diferença. Na verdade, a gestão desse hedge é um pouco mais sofisticada, você tem uma curva que tem alguma inclinação, mas assim, a grosso modo, de uma forma muito simplificada seria isso. Então, para comparar, independente dos ativos, por exemplo, você está comparando um bond aqui, um investimento aqui, um CDB. O fundo da Oaktree você tem, além de tudo isso que a gente comentou, de convexidade, da capacidade de geração de alfa, mais de 500 emissores. Então, quer dizer, você não tem emissor maior do que 1%, esse tipo de coisa. Trabalho de geração de alfa da Oaktree contra você escolher um emissor aqui que, por mais que você tenha toda a rede de proteção, e não necessariamente é ruim, mas é só que há diferenças. E resumindo tudo da sua pergunta sobre a comparação de retornos prospectivos, basicamente, se for fazer uma comparação que já não é perfeita, mas é pelo menos uma aproximação, compare com o produto redeado. E também tem um fator, né? O risco país aí fica muito evidente, igual você comentou, né? Você investir em S&P redeado, você vai ter uma volatilidade específica ali. Você investir no S&P em real, você tem a variável cambial, que é um fator do risco país, né? Risco Brasil. Isso. Então isso vai somar a volatilidade do investimento que você está fazendo lá fora. Então, quando a gente recomenda aqui para alguns clientes, né, a gente sempre prefere o veículo redeado, porque você vai ter o retorno nominal daquele ativo na bolsa americana, por exemplo, independente para onde vai o câmbio, né? O câmbio acaba sendo um detrator de performance ou até um promotor, que isso é extra, né? Isso é além da tese que você montou inicialmente, que é correr o risco de S&P. É o risco S&P mais o risco Brasil, né? Então, é importante o investidor que está investindo num ativo que não é redeado, ou seja, você está investindo no S&P em dólar. Você vai converter o S&P em dólar para reais. Então, se o dólar tiver uma oscilação naquele dia, isso vai contribuir ou detrair para aquela performance, né? Isso são escolhas na hora de montagem no portfólio. Quando você investe em moeda forte, a gente sinceramente acha que no longo prazo, e como os grandes investidores e os investidores institucionais consideram que, olha, você tem um pedaço da sua carteira alocada em moeda forte, isso traz benefícios de correlacionar com o resto. Normalmente, quando você tem um aumento do risco país, provavelmente os ativos de risco do mercado local vão estar sofrendo, é provável que você tenha também uma desvalorização do real, então isso de alguma forma vai offsetar. Agora, você é compensado por esse risco e, de novo, é uma medida quantificável. Quanto é que você ganha com isso? 8% ao ano em reais? Vale a pena? Não vale. Então, quer dizer, tem uma conta aí e você pode achar que faz sentido ou não faz.
Não, perfeito. E eu queria aproveitar esse momento também para você falar um pouco da nova estrutura que vocês estão trazendo. Acho que compõe ali esse portfólio de buscar alternativas das mais diferentes, mais diversificadas. Os fundos entre si têm baixa correlação, até correlações totalmente diferentes, né, entre eles. Então, a proposta é essa, né? Diversificação de fato de portfólio, não uma pulverização. Então, que você abordasse um pouquinho a nova estratégia aí que vocês já lançaram ou estão para lançar? O fundo está lançado, mas a chamada de capital é só no que vem. Então, como você falou, eu acho que o nosso objetivo é trazer os grandes gestores, as grandes estratégias e fundos que realmente a gente acha que sejam, que agreguem na construção de portfólio. Quer dizer, a gente não vai trazer aqui o fundo de S&P simples, tal, porque isso seria mais um. Então a gente está sempre buscando essas estratégias que a gente acha que, olha, fazem sentido na composição. É óbvio que, dada as preferências de risco-retorno, de alocação de liquidez, podem não fazer sentido, mas ninguém vai olhar esse tipo de estratégia e falar, não, isso aí é uma porcaria, não quero nem olhar. Pode não fazer sentido no momento, mas o nosso objetivo é sempre esse, e a ideia é que quantos gestores desse tipo, quantas estratégias tem no mundo e que certamente fariam sentido num portfólio ótimo aqui no Brasil. Então, nosso desafio é ir trazendo cada vez mais. Então, como você falou, a gente tem Bridgewater, Oaktree, Man, Acadian, Lord Abbett, que é um grande gestor de renda fixa americano, e a gente vai lançar esse fundo que você comentou, que é o nosso primeiro produto alternativo, que é um fundo de Global Impact, a KKR, que é também uma das grandes referências em Private Equity. Esse fundo tem um problema porque, dado a regulação, e aí a gente está aí esperando ansiosamente, acho que vocês também estão acompanhando, que tem uma regulação nova de fundo para sair supostamente até o final dessa semana, que pode mudar isso, mas ele vai ser só para profissional por enquanto. Mas, de novo, eu acho que a evolução e o regulador, ele está sempre... Quer dizer, o trabalho do regulador é, de certa forma, conter as euforias para evitar que as pessoas façam o que não devem. Mas ele vai reagindo a melhora institucional, a governança, esse tipo de coisa. Então, quando você pensa hoje no que você pode fazer, já é muito mais do que você podia alguns anos atrás. Então, a gente imagina que, com o tempo, é muito provável que até para o investidor geral esse tipo de investimento fique disponível, porque faz sentido, né? Quer dizer, essa associação do que é internacional com coisas mais arriscadas e tal, não faz muito sentido, desde que seja acompanhado por um ambiente de governança, de institucionalidade robusto, né? Perfeito. E Ian, como que o pessoal que está nos ouvindo ou nos vendo aqui na internet, como eles te encontram ou encontram a Gama para pegar as informações, as cartas de gestão? É rede social, é site? Como que o pessoal encontra vocês? Olha, eu acho que o ponto inicial é o nosso site, gamainvestimentos.com.br. A gente está até fazendo uma reformulação, vai ter um site novo em breve, mas o atual já tem todos esses materiais, a descrição de todas as estratégias. Tem uma página que eu não canso de recomendar, que é a página Ideias. Lá na gamainvestimentos.com.br tem uma aba chamada Ideias, que é justamente aquele ponto que eu falei da gente selecionar, fazer uma espécie de curadoria dos melhores materiais, e lá tem material da Bridgewater, da Man, da Oaktree, que a gente está sempre alimentando, que realmente é uma fonte de research assim, ímpar aqui no mercado brasileiro. E depois tem nossas mídias sociais, Instagram, LinkedIn, esse tipo de coisa, e nós lá estamos sempre à disposição para conversar com as pessoas, fazer eventos, fazer calls, esse tipo de coisa. Bom, e você que está nos ouvindo ou nos vendo, importante o disclaimer, né? Diversificação internacional é importante para o seu portfólio, mas sempre revisite, né? Se isso casa com o seu horizonte de investimento, como alguns sentiram na pele aí nos investimentos no ano de 2022, não foi fácil, mas no longo prazo esse tipo de estrutura se mostra muito mais favorável aí para o investidor do que desfavorável. Trazer esse contexto que o Ian trouxe aqui também para a gente, um descolamento ali de risco, trazendo uma certa oportunidade em algumas estruturas de ativos, vale a pena você consultar um especialista que te atende, seja gerente de banco, assessor de investimento, teu banker, né? Para se aprofundar um pouco mais nas estruturas, e não deixem de acessar o site aí da Gama. Lá você vai encontrar um material riquíssimo. E obrigado, Ian. Obrigado aí pela
participação. Obrigado também, Chese. Cara, foi um prazer aí falar contigo. E você também que está nos ouvindo e nos vendo aqui, também agradeço aí. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigado vocês, sempre um prazer. Fico à disposição e, de novo, acho que é super importante essa camada de educação, de criar esse awareness, né, para as pessoas entenderem o quão importante é esse tipo de investimento. Legal, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima.